está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, nessa última quinta-feira nós celebramos a Santa Missa para todos os fiéis defuntos, as almas daqueles que estão no purgatório, os que faleceram, mas mais exatamente para aqueles que estão, as almas que estão no purgatório. No dia anterior, na verdade, como o padre abriu a missa hoje, na acolhida, dia 1º é o dia de todos os santos. Mas a igreja, para reunir fiéis em maior número, celebra no domingo seguinte, primeiro domingo do mês, e aqui no domingo, né? E agora nós celebramos, por que nós celebramos todos os santos? Para que nós sejamos encorajados através da intercessão deles, porque eles passaram por esse mundo que a gente está passando ainda, e como disse o Apocalipse na primeira leitura, eles experimentaram, cada pessoa, cada santo, cada alma que Deus glorificou no céu, eles experimentaram a grande tribulação. As tribulações são aqueles períodos e momentos que nós aqui, todos nós aqui experimentamos. Então eles experimentaram primeiro. E como eles experimentaram isso? Com muito sofrimento, com muitas lágrimas, porém, cheios de esperança e fiéis a Cristo até o fim. Então eles são modelos para nós, para que nós possamos, enquanto caminhamos aqui, nós tenhamos esta visão de contemplar a intercessão deles, porque eles nos aguardam ansiosos, eles intercedem por nós, eles não precisam mais das nossas orações. A gente não celebra missa por eles que estão no céu, não, eles já alcançaram esta dádiva. O que eles aguardam agora? A nós, ansiosos, eles aguardam a nós, todos, viu? Não é os parentes não, todos os fiéis que passaram por esse mundo, foram fiéis a Cristo, experimentaram as tribulações, e hoje eles nos aguardam, por quê? Porque eles têm a vida de Cristo, então eles querem que nós estejamos todos lá. Olha que coisa linda.
Então eles intercedem por nós. Ok, irmãos? Então isso aqui é um momento muito importante, esta missa, para a gente lembrar a nossa origem. Quem é santo por excelência? É Deus. Deus é o santo dos santos. Só Deus é santo, como diz a Sagrada Palavra. Só Deus é santo. Como diz também a primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, olha que interessante, diz que Deus, ao batizar cada homem, cada mulher no mundo inteiro, Ele santificou a nós no batismo. O que é santificar? O Senhor separou para Ele. Então nós somos separados para Deus, nós temos uma marca. Desculpa a palavra, mas é que nem parecido, né? Só para a gente usar os nossos termos, tá? Não foi assim. Imagina você já deve ter visto filmes ou conhece alguém que é dono de fazendas que trabalham com gado. Cada dono da fazenda, cada dono do gado, ele tem uma marca, o gadinho, né? Então eles vão lá e passam aquele ferro quente para colocar as siglas ali de quem pertence aqueles boizinhos, aquelas vaquinhas, etc. Então fala assim, se um dia ela fugir, né, a gente sabe pela marca que está no próprio lombinho ali da vaquinha, do boi, que pertence a alguém, ponto. Então, quando o Senhor nos santificou pelo batismo, Ele nos marcou com o Espírito dEle. Agora atenção, nós somos santificados, separados para Deus, para sermos santos, como Ele é santo. E como que se adquire a vida de santo? É só nesta terra aqui, uma vez só, uma chance só, enquanto a gente viver. E o que fazer? Na terça-feira passada, terça, quarta agora, que passou, houve aquele evangelho que um homem chegou diante de Jesus e perguntou assim: Senhor, o que devemos... Não, é verdade que são poucos os que se salvam? E olha a resposta de Jesus: fazei todo o esforço possível para adentrar a porta estreita. O que é a porta estreita? É aceitar as cruzes, a cruz que chega na tua vida. Ok? Então, por exemplo, o padre deu um exemplo aqui. Nós temos uma criancinha que alguém aqui pediu que nós rezássemos por ela nesta missa também hoje. Se possível a gente rezasse, para que esta criança que está na UTI possa receber a graça de Deus. Não é? Então, o que é isso? O que significa isso? É uma provação, é uma cruz. Ninguém quer que um parente, um amiguinho seu, um amigo seu, fique na UTI enquanto a gente está aqui no domingo. Não, a gente deseja que eles estejam conosco e bem. Só que, fazei todo esforço para passar, para experimentar uma cruz como um netinho que fica na UTI, como um filho que está na UTI, é pequenininho. Como que eu vou aguentar? Eu preciso aceitar, se chegou isso na minha casa? Sim. Então, veja, fazei todo o esforço possível, e a gente vai explicar como chegar a esse esforço, para passar pela cruz, para experimentar a cruz em pé. Agora, experimentá-la em pé, como Maria experimentou em pé, estando ao lado da cruz do Filho, e a cruz foi para ela também. Então, quem são os que se salvam? Os que experimentam neste mundo apenas as alegrias, as conquistas e os sofrimentos que são chamados de cruz, de todas as espécies de cruz, de cruzes. Uma doença, um falecimento, alguém drogado, um casamento perdido, problemas monetários, perseguições, guerras, tudo que a gente está vendo, pandemias, ok? Acidentes, são cruzes. Agora o Senhor fala, quem é que se salva? Aqueles que neste mundo passaram pelas tribulações, experimentaram, cada um experimenta também, na gramática nossa de vida, momentos de cruzes, e aceita, não é que gosta,
Ninguém gosta de passar pela cruz. Isso seria uma pessoa com problemas mentais. Não, aceita é diferente de gostar. Aceitar significa, eu obedeço. Se chegou na minha casa, eu preciso experimentar. Eu preciso passar. Se eu chegar a ficar velhinho, todo mundo quer viver. Só que, gente, ficar idoso, idosa, com uma idade avançada, tem as palpadelas da idade. A fraqueza nas pernas, a pele afina, a gente encurva, a gente diminui, o organismo não funciona mais direito, a gente não tem mais a mesma energia, o cérebro fica dificultado. Então veja, nós temos as dificuldades de ficar velho. Agora, se eu ficar idoso, como muitos já estão, ok? É experimentar isso, sem que eu queria, assim, chegar numa velhice doída. Mas eu aceito mesmo contrariado. Então assim, para eu me salvar, tem um instrumento que me esvazia. Qual? A cruz, as cruzes. A gente já trabalhou muitas vezes, várias vezes aqui em homilia, nesse altar santo, que o Senhor falou que Ele nos ensinou, que Ele nos dá instrumentos de santificação. Como? Passando pelas tribulações desse mundo. Cada um na sua vida particular, na sua Galileia de vida. E quais são os instrumentos? Vários. Imagina uma cirurgia que o médico, o doutor, cirurgião, vai usar vários instrumentos. Então, um dos instrumentos que Deus permite, que chegou e pode chegar, é uma doença. É uma perseguição de alguém, não é? É uma velhice através de muitas doenças, sentir mal, é um acidente. Então, são instrumentos que Deus permite. Como, para quê? Agora vamos lá, o que isso tem a ver? Esses instrumentos servem para quê? Para eu esvaziar do meu egoísmo, das minhas vaidades. Lembra que diz a palavra? Por causa da vaidade o mundo se perdeu. O mundo ficou cheio de si. Ou seja, o homem, a mulher, nós humanos, se a gente não tem uma vida experimentada no Senhor, uma vida instrumentalizada pela graça de Deus, porque é graça. Se Deus opera algum incidente, não é acidente, um incidente na minha vida, é porque Ele está operando uma graça. De quê? Do meu esvaziamento. O meu esvaziamento é eu acreditar mesmo que eu não vi ainda. A pessoa pode não voltar mais para casa. E aonde está o esvaziamento de mim? Eu acreditar assim mesmo, não voltou mais para casa. Mas eu acredito que Deus sabe para que isso está ocorrendo na minha vida desta maneira, que eu não entendo. Eu não entendo, mas aceito. Já vou explicar como aceita. Então veja, isso é graça de Deus também. É graça, nós falávamos isso no domingo passado. Tudo é graça de Deus. Tudo que te acontece, dê graças a Deus. Tudo é tudo. Tudo é desde o nascimento de um bebê, que põe no colinho da mãe e põe o pai junto para falar, olha, o primeiro filhinho de vocês. Que coisa mais linda do que essa? Não tem. Não tem. A alegria de um casal poder ver um bebezinho, ser um filhinho, uma filhinha sua, no colo do pai e da mãe. Não é? Isso é graça. Mas também é graça quando eu estou em Cristo e me é experimentada a vida. Como Abraão, que foi pedido a ele que sacrificasse o filho dele. É graça. Quer ver outra coisa que é graça de Deus? O povo de Israel do Antigo Testamento se fecharam para Deus. Nós vamos ver a graça de Deus aí. Eles se fecharam para Deus, e olha que Deus, eles foram os primeiros a serem escolhidos. Deus fecundou graças abundantes de conquista na vida deles todos, mas também foi graça quando eles se perderam. Aí você fala, padre, como é que pode ser graça quando eles se perderam? Se você ler, quer ver onde você vai encontrar isso? Em Romanos,
livro aos Romanos, que Paulo escreveu, no capítulo 9, 10 e 11. 9 e 10, ali está dizendo que o povo de Israel que se perdeu, por causa da perda deles, Deus colocou no coração deles ciúmes, porque eles não responderam a Deus. O povo de Israel não respondeu a Deus na verdade do chamado. Aí o povo ficou com ciúmes. Do quê? Deus não foi chamar os pagãos? Então, por causa do pecado deles, Deus abriu para nós a oportunidade da gente ser igreja. Então, veja, então foi graça eles terem se perdido, porque se eles não se perdessem, nós não seríamos encontrados e convidados para fazer parte da festa de casamento de Cristo. Entenda, está lá. E quem explica isso? Paulo está explicando no capítulo 9, 10 e 11 principalmente. Está explicando. E sabe onde está a prova disso? Na primeira leitura de hoje. Olha que coisa fantástica, gente. A primeira leitura de hoje nos dá o número dos que serão salvos no final dos tempos. E aqui precisa de um discernimento. Veja, João evangelista viu uma imagem profética do céu. E o que ele vê lá? Ele vê dois grupos, uma multidão de gente, que formadas por dois grupos. Um, do nosso povo de Israel antigo, este que o padre está dando exemplo, que se perdera, a maioria deles, e foi porque eles se perderam que Deus nos chamou, e eles morreram de ciúmes porque, lembra, aqui ó, um adendo, isso aqui é uma coisinha só legal para a gente pensar. Vocês lembram aquele fato no Antigo Testamento, de Isaac? Teve dois filhos, Esaú e Jacó. O filho mais velho qual era? Esaú. O Esaú, pela lei de Deus, quando o pai morre, quem é que recebe a bênção do pai? O mais velho, Esaú. Mas a mãe, Rebeca, esposa de Isaac estava cego, estava morrendo, todo mundo ali vai morrer, e morreu mesmo. Só que antes de morrer, é tradição dos israelitas, o pai dá a bênção para o filho mais velho. O que a mãe faz? Vocês lembram dessa história? Pega o filho mais novo, aqui é tudo uma representação nossa. Quem é o filho mais novo? Vai falar eu. Pode falar eu. Nós, a nossa igreja, o novo Israel. Quem era o filho mais velho? Israel primeiro, na imagem de Esaú. O que a mãe faz? Pega, espera que o filho mais velho vai para caçar, que ele fazia isso todo dia, e esse filho mais velho era muito peludo, era um tipo de Tony Ramos da época, muito pelo, corpo todo. Pega o filho mais novo, Jacó, põe uma pele de animal nele, peluda, o pai estava cego, e vai lá, e o pai abençoa quem? O mais novo. Então, o povo de Israel ficou enciumado, como Esaú ficou enciumado de Jacó. E se vocês lerem, depois o irmão mais velho ficou buscando encontrar Jacó, que a mãe deu um perdido, faz, some daqui porque o teu irmão vai começar a te perseguir. Isso é uma analogia do povo de Israel, o primeiro povo chamado por Deus, querido por Deus. Mas só que o povo de Israel, queridinho, se fechou para Deus. Aí o que aconteceu? Deus vai lá e abençoa quem? O filho mais novo. Nós, Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que coisa. Aí o povo mais velho começa a perseguir quem? Nós, ciúmes. Então Paulo está falando isso lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Que o povo de Israel ficou enciumado por Deus não ter dado a graça para eles, e deu para quem? Para os gentios, os pagãos, nós. Aí o Apocalipse hoje, olha o que diz, João viu dois grupos, uma multidão no céu. Então no céu tem uma multidão,
E o primeiro grupo qual é? É o povo de Israel primeiro, 148 mil. Agora vamos atenção, não é um número exato, a gente não pode, tem que estudar a época, o contexto para você entender por que essa numeração. 12 são os filhos de Jacó, que vieram as 12 tribos, formando o povo de Israel primeiro. 12 vezes 12, 2 vezes ao quadrado é a perfeição, 144. Mais vezes 1000. 1000 na antiguidade, na época, no Apocalipse, pensava assim: 1000 é a plenitude, a perfeição é o ao quadrado, tá? É 144 mil, é a perfeição. E a plenitude? Vezes 1000, ou seja, é incontável. Aí você fala: mas padre, como assim? Eles não se perderam? Se perderam. Mas os que se converteram, lembra que a palavra diz que de uma estirpe do povo de Israel sairiam aqueles judeus que iriam se converter por causa de Cristo. E muitos se converteram. Então, no fim dos tempos, os judeus, como diz a palavra, se converterão muitos, não todos, muitos. É como um termo assim, quer ver? O brasileiro gosta muito, os brasileiros e brasileiras gostam muito de futebol. Palmeiras, hein, meu Deus? Eita, coisinha fofa. Mas nem todos gostam. Tem mulheres que não gostam de futebol, minha mãe não liga. Tem homens que não ligam. Então assim, todo o povo de Israel será salvo, tá? Como um todo. Agora, não é todo na sua plenitude, mas muitos serão salvos. Então veja, o Apocalipse está dizendo que lá no céu nos aguarda muitos milhões de irmãos, milhares e milhares de irmãos israelitas convertidos por Cristo. E uma outra ala, quais são? Daqueles que são gentios, os pagãos, cristãos, tá? Católicos, que é uma multidão incontável, que estão vestidos de branco. Quem são eles? São aqueles que o profeta vai dizer, o autor sagrado vai dizer, são aqueles que quando viveram neste mundo que a gente está agora, alvejaram suas vestes no sangue de Cristo, tá? Ou seja, o seu corpo experimentou o quê? O cálice de Cristo, as tribulações, a cruz, a porta estreita para se salvar, e hoje eles estão na graça. Mas como é que eles estão? Eles estão lá no céu de corpo e alma, padre? Não, só a alma. O corpo eles receberão no fim dos tempos, quando o Senhor vier em glória, que ressuscitará do pó da terra os corpos que vão se unir com as almas que estão no céu. Isso vai acontecer com todos nós. Ô padre, mas se as almas deles estão lá, eles não sentem falta do corpo? Sente. Só que a alegria de estar com Deus é tão maior, que é como se você tivesse uma dorzinha na mão, e quando você encontra um amor da sua vida, você está com aquela dorzinha na mão, mas você nem liga, porque você se distrai com o contentamento do amor da tua vida. Então os que estão na alma, com a alma, que estão na graça de Deus, eles aguardam sim, um dia para receber o corpo, mas eles estão em plenitude no céu, com a graça que é Deus. Então veja, isso tudo é importante a gente entender. Agora, como que eu aceito na minha vida? Aceitar não é gostar, aceitar é, a tribulação chegou. Dei o exemplo do menininho que está na UTI. Será que o pai e a mãe quer? Não, não quer. Não quer mesmo. A avó e o avô quer? Não, não quer. Mas ele está. Então, como aceitar? Aceitar não significa, que se dane. Não, isso não é aceitar. Aceitar é, se eu precisar enfrentar o que chegou na minha casa, eu vou enfrentar como? Com a graça de Deus. Deus sabe que a minha vontade é que ele não aconteça uma coisa pior com a criancinha. Deus sabe que o pai, a mãe, o vô e a avó, os amigos, querem que a criança volte, e esperam ansiosos.
como as almas que estão no céu esperam a gente ansiosos para lá, nós aqui esperamos ansiosos que os nossos entes queridos que se machucaram, que estão doentes, eles não se percam, que eles voltem para casa. Mas, o que é aceitar? Mesmo com as minhas orações, mesmo com as minhas lágrimas, se isso não acontecer, o que eu espero, com a graça de Deus eu confiarei, mesmo não sendo do meu jeito. Isso é graça. Por quê? Porque é um esvaziamento do seu querer, da sua expectativa que você tinha, sua, tá? Ela foi mexida. E aí com isso você vai se esvaziando do seu jeito de esperar as coisas. E você começa a esperar somente aos poucos em Cristo. Bendito aquele que tudo espera no Senhor. Como esperar? Como sentir isso? Aqui tem um casamento, porque o casamento em Cristo só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Só um homem e uma mulher em Cristo que se casam. Tá bom? Para quem tem a vocação, que ainda se diga de passagem. Eles se tornam o quê? Quando eles se casam pelo sacramento da igreja, que é diferente do civil. Eles se tornam um em Deus. Um. Não tem mais como tirar, a não ser a morte. Não tem mais como desgrudar. Não. Isso no civil. Em Cristo, o que Deus uniu, o homem não separa. Se tornam um diante de Deus. Agora, o que é que nos leva a aceitar aquilo que está me acontecendo ou já me aconteceu? A morte de alguém, ou uma fase ruim que eu estou passando. O quê? Um casamento também. Qual? Nunca esqueça disso. Aqui tem uma questão que muitos de nós não compreendemos. A gente fala muito aqui, mas esbarra, a gente volta no zero. Jesus disse para nós orarmos ao casamento e vocês falaram até baixinho, vocês estarem seguros. Orar e vigiar. Isso aí é o casamento. Não é só orar. Só orar, um montão de gente aqui na Santíssima Trindade reza para dedéu. E de verdade, aqui um pessoal reza muito. Agora, só rezar é o suficiente? Não é. Cristo ensinou isso. Rezar é muito importante. Muito. Porque isso começa a lhe operar uma intimidade com Deus. Isso é fantástico. Tá? Para eu ser formado e informado por aquele que é o Criador de tudo na minha vida. Para tudo que eu sou e me acontece. Agora, a ascese, que é o vigiar, é o exercício espiritual. Então eu tenho que rezar todos os dias, preciso, o convite é esse, rezar todos os dias, para eu aceitar, só aceita assim, irmãos. E exercitar o quê? Vamos lá, tem vários tipos de exercícios. O jejum é um tipo de exercício. A abstinência de algumas coisas é um tipo de vigilância, de exercício também. Ok? Fugir das ocasiões que você sabe que você cede. Pode ser na comida, pode ser na bebida, pode ser na sua afetividade, genitalidade, ok? A língua, tá? O que é a língua? A língua é aquilo que você fala demais. Você fala muita coisa que era para você ficar quieta, não abrir a boca para falar, e você fala o tempo todo, ok? Então você tem que vigiar. Então eu oro e entro num exercício, que nem numa academia. Todos os dias. Para quê? Para que eu possa, olha só, esvaziar o meu corpo, cheio de mim. Lembra da Virgem? O que aconteceu com Maria? Ela estava cheia do quê? Dela? Da graça de Deus. Então como é que eu começo a esvaziar de mim? Exercitando. Pô, estou morrendo de vontade de comer, eu sempre comi, todo dia eu comia aquilo, Então você começa a fazer um exercício. Eu como um dia, 2 dias não, como no terceiro. Eu vou comer, só que vou comer menos.
Eu gosto de vinho todo dia. Ótimo, faz até bem para quem pode. Mas se você puder, diminui, põe uma tacinha menor, o teu corpo pede mais, e você sabe que você aguentaria, o seu corpo aguentaria mais, não, tome menos. Ou seja, não vá cevando sua vontade não, em nada. Todo final de semana tem pizza lá na casa da Patrícia. Tem. E ela chama todo mundo, é só levar lá, cada um leva alguma coisinha, e ali tem um quintalzão maravilhoso, tem um sambinha que a Tati não perde, então vai ser uma beleza. Todo sábado a gente tem samba na casa da Patrícia, e a Pati e todo mundo, Tiago, vamos falar de samba, e eles vão lá até tem hora marcada. É pecado? Não. São amigos? São. Se gostam? Gostam. Agora, tem algum problema aí? Nenhum. Mas aí tem que ter um exercício. Qual? Eu gosto muito de estar com eles todos os finais de semana. Não tem problema nenhum. Agora, a minha vontade que é todo final de semana fazer isso. O que eu faço? Vou diminuir. Só para quê? Não tem o nome de um grupo de samba só para contrariar? Não é? E não tinha uma música só para contrariar? Eu nasci na favela só para contrariar. Então assim, só para contrariar a sua vontade, não é para contrariar os colegas. Não, você quer ver eles falam, vamos. E hoje sabe quem vai estar lá? Quem? Te deu mais vontade dele. Fala, mas hoje eu não vou. Por quê? Porque eu vou fazer outra coisa. Mas se eu vou, nada. Por quê? Você está só contrariando aquilo que são seus impulsos. E isso junta com a oração. Aí o que acontece com você? Você vai se esvaziando, você vai afrouxando tudo aquilo que é cheio de você, você vai afrouxando, e orando, com a oração e a leitura, Cristo começa a achar espaço em você. Aquele teu batismo que Deus te chamou, começa agora a te chamar, a te santificar, e aí vem a graça também da provação. Aí o netinho fica doente. Só que você faz um bom tempo exercício espiritual. Esses exemplos que o padre está dando. Mas a oração. Todo dia, sempre. Aí chegou um tempo que mexeu com alguém que você ama muito. Qual vai ser a sua reação? Imagina. Se você não está se afrouxando ali, você não está fazendo exercício espiritual, imagina, raciocina. Eu estou, não vou. Não, eu não vou comer hoje. Vou comer menos. Vou ficar um tempão sem ver isso. O que você está fazendo? Você está cevando ao contrário. Você está cevando a alma e desnutrindo a tua vontade. Ponto. Quando chega uma tribulação, eu começo a estar cheio do quê? Da graça de Deus e mais vazio de mim. Aí o que acontece? Tudo que me vem, eu choro, eu não queria, mas eu aceito. Por quê? Porque eu entendo que aquilo Deus está fazendo para o meu bem, mesmo sem eu entender. Mesmo que eu não entenda, minha mãe morreu, eu não entendi, meu pai faleceu com aquela doença tão rápida, tão estúpida, foi arrancado, parece que da gente, mas eu aceito. Por quê? Porque eu não estou cheio mais de mim. Agora é Cristo que começa a viver em mim. Então, quando a gente está pedindo a intercessão de todos os santos, quem foram eles? Estes testemunhos assim na terra. Eles foram fazendo um exercício de ascese, exercícios espirituais com a oração, e começaram a testemunhar na Galileia da vida deles aqui, tá? Eles começaram a tirar as vontades deles, e eles começaram a viver um testemunho de Cristo, na vida dos irmãos, e hoje eles são merecedores, as almas deles de estar no céu, aguardando a gente, intercedendo por nós agora. Então veja, irmãos, a importância da gente estar aqui renovando, nesse dia santo de todos os santos, pedindo a eles que intercedam por nós, que ainda estamos nessa terra, e a gente ainda está muito desnutrido da graça de Cristo, que eu recebi pelo meu batismo. Eu estou muito nutrido da minha vontade. Então lembrando, olhando para eles, imaginando, lembrando do que eles foram, que seja para mim pessoal, uma maneira muito pessoal, motivo de exercícios na minha vida, para que quando chegar
os tempos difíceis, que também é graça de Deus, eu possa dizer: graças eu te dou a todo momento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Por quê? Porque Cristo já começou a me encher de mim, encher eu dele. Muda tudo. Mas isso precisa acontecer um exercício. É exercício espiritual junto, casamento, não tem como separar com a oração. Por isso que a gente fala: mas aquela pessoa reza tanto. Dá uma cutucadinha para você ver. Se ela reagir de maneira diferente, esvaziando dela, você fala: essa mulher ela não só está rezando, esse homem não está só rezando não, ele reza e está fazendo uma ascese tremenda, porque ele é cutucado aqui dentro. Olha como é que ele reage, diferentemente da maioria. Então veja, irmãos, é isso que Cristo falou assim: eu te chamei para mim. Opa! Para que um dia, exercitando e rezando, tu tenhas a santidade como eu tenho. Eu desejo que todos tenham. Então a gente não pode perder tempo, porque Deus tem pressa disso. Deixa eu ficar mais velho. Não pense, quem pensa assim são aqueles que exatamente estão cheios de si. Eu vou deixar para amanhã eu procurar Deus, deixa eu ficar um pouquinho mais velho. Olha, esse é o pensamento de quem está cheio de si, ok? Aí você vem e pega, por exemplo, o evangelho de hoje. Vamos refletir. São 8 bem-aventuranças. Por que 8 bem-aventuranças, irmãos católicos? Vocês já pararam para pensar? Por que 8? Porque 7 é a perfeição, não é o número perfeito? 7 sacramentos. Em 7 dias o Senhor criou o céu e a terra, não é? O 7, ele é chamado a perfeição de Deus. Por que 8? Porque o 8 é a plenitude da perfeição. Lembra? Deus não fez o céu e a terra e tudo em 7 dias? Então nós poderíamos celebrar Deus que nem os judeus, no sábado. São 7 dias. E o 8º? Foi no dia que Cristo ressuscitou. E a plenitude da salvação é quando Cristo ressuscitou. Em que dia? No primeiro da semana. O primeiro da semana é o 8º para nós, é a plenitude. Então as 8 bem-aventuranças significa isso, é a plenitude. Mas vamos resumir ela só na primeira, que a primeira é a cabeça. É a cabeça de todas as outras 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Espírito, Paulo escreveu uma vez isso e explica muito bem. O que é o espírito? Nós somos corpo, alma e espírito. Esse espírito é com E minúsculo, não é o Espírito Santo. Todo homem, ele é feito, ele é contido de corpo, alma e espírito. Qual é o papel do espírito? A alma é onde a gente tem a nossa psicologia, cada um tem o seu jeito, sua psicologia. Tá? Sua maneira de amar, né? Como diz lá Alcione, garoto moreno, como é que é? Garoto maroto moreno, com seu jeito de amar. Cada um tem o seu jeito de amar. Essa aí é a alma. O corpo é a casa onde o meu espírito e a minha alma se alojam, e onde eu manifesto a graça. E o espírito que está em mim, para que ele serve? O espírito é o que me chama, o que me leva, o que me atrai para Deus. Só que muita gente não sabe que é para Deus, aí começa a se atrair para um monte de coisa errada por aí. Então o espírito é aquele que atrai a minha vida, que me chama pelo nome para Deus. É meu espírito, tá? Então olha só, o homem ele é contido de corpo, alma e espírito, não é? Então assim, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre? É que o espírito se torne obediente à vontade de Deus. O pobre aqui não é primeiramente quem não tem remuneração econômica nem valores. Não. O pobre na Bíblia que Deus fala, na bem-aventurança, é aquele que se faz
obediente, aquele que se esvazia, vai deixando se esvaziar esse jeito que o padre deu todo o exemplo aqui, de si, para se encher de Deus. Isso eu me faço pobre de mim, tá? Diante da grandeza daquele que eu reconheço grande e maior do que tudo na minha vida. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. O meu espírito se rende porque encontrou a pérola maior. Então eu me esvazio de mim para ficar todo com Ele. Olha que coisa interessante. Então, a palavra que o Senhor nos resume hoje é: Ele te chama para ser pobre de você, para que você, olhando a intercessão de todos os santos e santas, eles também se tornaram pobres de si, se encheram da graça de Deus, onde? Na tribulação desse mundo aqui. Por isso que o padre sempre fala, eu falo para vocês aqui, na Santíssima, e vocês que nos acompanham, tá? As tribulações, por mais dolorosas que elas são, elas respondem o que Cristo falou para aquele rapaz quando perguntou. É verdade que são poucos os que se salvam? E Cristo vai falar: fazei todo o esforço possível. É como se Ele dissesse assim: para se salvar, eu vou te falar a quantidade de quem são eles. São todos aqueles que neste mundo, nos acontecimentos da sua vida particular e pessoal, aproveita para se esvaziar de você, para que um dia eu seja tudo em você. Em outras palavras é isso: fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Então, irmãos, eu sei que é muito difícil a gente ver crianças morrendo na guerra, homens e mulheres morrendo de montão lá, é horroroso. Eu sei que é difícil ter alguém que está na UTI que é uma criancinha. Eu sei que é difícil a gente ter que enterrar um ente querido nosso. Claro que é difícil. Mas se eu não tiver a base da oração e a base do exercício de esvaziamento, como Cristo falou, eu não vou entender como graça de Deus sendo feita na minha vida. Você sabe como é que a gente vai entender, né? Como desgraças. Aí nós somos os primeiros a dizer: cadê Deus nesta hora? A gente não ouviu muitas vezes isso? Não ouve isso? Não ouve aí fora? Não ouve dentro da nossa própria casa? Cadê Deus nessa hora? Cadê Deus que não funciona nessa? Não é que Deus não funciona. Somos nós que não nos deixamos ser esvaziados. A gente não entendeu a palavra de Deus. Ser salvo é: Deus me chamou para Ele, ótimo. Qual é o convite dele? Que eu me esvazie de mim. Para quê? Para que eu possa estar cheio da graça dele, para testemunhá-lo, nesse mundo aqui, onde eu estiver, enquanto eu estiver aqui. E não é outra coisa. Por isso que a igreja somos nós, mas tem aqueles que estão à frente dessa igreja, os bispos e os padres, né? O Papa e os bispos. O que eles vão falar? Ah, no seu casamento está mal? Tá. Ah, você, não, né? Mas no começo como é que era? Era tudo um amor. E agora? Ah, agora a gente não consegue nem se olhar. Então eu quero me separar dele. A igreja vai falar: bom, você tem o direito de se separar, mas se você se separar, saiba que você ainda continua casada com ele. Não, mas eu quero me separar. Tudo bem, mas esse motivo não é motivo para você se separar. Por quê? Porque se você não entender que a tribulação no teu matrimônio é graça de Deus, então você vai se separar mesmo. Por isso que Moisés permitiu uma carta de divórcio. E Jesus respondeu isso. Porque petulantemente perguntaram para Jesus: Senhor, se quem se casa não pode separar, por que Moisés, que recebeu a lei de Deus, permitiu uma carta de divórcio? Jesus respondeu. Por quê? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Por causa do quê? Pensa em você quando você não se conforma e você não aceita as coisas que te aconteceram. Por causa
dureza do coração dos homens. Foi por isso que Moisés permitiu, porque Deus não vai impor nada, Deus convida, mas o que é de Deus não se muda. O que é de Deus não se muda, não. Se Moisés permitiu, é por causa da dureza. Eles estão cheios deles. Eles estão cheios de si. Duro, que nem pedra, não passa nada ali. Entendeu? Então, irmãos, quando a gente então reflete hoje esse dia, o Senhor está nos chamando de uma maneira, porque Deus é a igreja, é social, mas de uma maneira pessoal, para fazer um exercício com Ele. Não deixa mais um dia passar sem você rezar e exercitar, não. Vá procurar confissão, periodicamente, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, quantas vezes você sentir no coração. Faça tipos de jejum se puder, faça uma abstinência, rezem todos os dias, com vontade ou sem a vontade. Fuja das ocasiões que você sabe que ali vai mexer na sua área moral. Às vezes são homens, mulheres, né? Não provoca a tua carne, não coloca lenha na labareda do teu fogo cheio de você, ok? Então, ou seja, você é convidado, convidada a fazer exercícios espirituais, mas se você não fizer, está tudo certo, no sentido de que Deus não vai te castigar, mas você vai colher aquilo que você está plantando. Na hora que chegar os dias, as noites traiçoeiras na tua vida, eu só vou te lembrar, talvez você seja o primeiro a jogar pedra em Deus, porque você não exercitou, você quis fazer segundo do jeito que você quis, e Deus respeita. Amém, irmãos? Vamos refletir cada um a palavra de hoje. São muitos os que se salvam, viu? Mas muitos que se deixam esvaziar. E olha que nós temos uma multidão no céu que se deixou esvaziar. Que isso seja modelo para mim, para os casais, para quem é homem, como eu, para quem é mulher, como vocês mulheres. É um exercício a vida toda, viu? E o que nós vamos pedir a Deus nesse ofertório aqui? O que nós vamos pôr aqui? Nós vamos colocar as graças que alcançamos, todas, mas nós também vamos colocar aqui as tribulações que a gente está trazendo. E como é que você vai pedir? Que seja feita a tua vontade, Senhor, acima da minha. A minha não, o Senhor está me ensinando a me esvaziar, então realiza a tua, mas, atenção, mas me dê forças para suportá-las, e Ele dá. Eu vim para aliviar o seu fardo, não é para arrancar não, é para aliviar. Eu vou te dar sustentação. Hoje eu falei na parte da manhã, não sei se vocês lembram do Ministério de Música. O diácono Nelson Correia, antes dele ser diácono, ele cantou, acho que é antes até. Ele cantava assim: quem me segurou foi Deus, no seu amor de Pai. Quem cuidou de mim foi Deus. Vocês lembram dessa música? Lembra? Então veja, isso aí é Deus confortando, aliviando você, não é tirando a cruz não. Então o que nós vamos pedir? Senhor Deus, sobre essas intenções que eu trago de dor, seja feita a tua vontade, e alivie o peso dela para mim, sustentai-me com as tuas mãos benditas, Senhor, na vida do Tony, o menininho que está na UTI, Theo, que está na UTI, tu sabes para que chegou essa doença nesta família, Senhor, tu sabes, Deus, eu não sei, mas eu aceito, mas eu só lhe peço uma coisa: dai-me agora o sustento para esse momento da minha vida, principalmente para os adultos que têm consciência de morte, têm a consciência da vida. A criança ainda não tem, ok? Então quem é que precisa mais nesse momento? Os avós, os pais dessa criança. O que nós vamos pedir a Deus? Senhor, nós pedimos junto com todos os santos e santas da igreja, que o Senhor vá onde o Theo está,
nas mãos dos médicos, naquela UTI, naquele quarto, e nós pedimos: Senhor, manifesta o teu poder na vida dele. Aquilo que tu queres, realiza, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor Deus, que seja feita conforme a tua vontade. Colocai as tuas mãos onde eu não posso ir, Jesus, sobre esta enfermidade na vida do Theo. Eu creio, Jesus, tu podes curá-lo. Por isso eu estou aqui, junto com os meus irmãos, erguendo as minhas mãos, e proclamamos que só tu és santo, não há outro santo. Só tu tens o poder, Senhor, de dar a vida e de chamar a vida desta terra. Por isso, Senhor, eu confio plenamente em ti, ó Deus santo e fiel. Eu dou glórias a ti, Senhor, pela vida do Theo, porque nesta hora, Senhor, eu creio que ele é visitado. Neste momento, Senhor, com a intercessão dos santos do céu e com aqueles santificados da terra, eu e você, nós erguemos as nossas mãos e proclamamos: Jesus Cristo é o Senhor da vida do Theo, e Jesus já venceu na saúde, no corpo desta criança. Cristo já venceu, eu não tenho dúvidas disso. Mas, Senhor, que não seja no meu tempo, mas no teu. Que não seja do meu jeito, mas do seu. Manifesta, Senhor, sobre a saúde desta criança o teu santo e glorioso querer, para a santificação desta família, principalmente dos pais e próximos desta casa, que eles sejam santificados pela graça da cruz. Sim, Senhor Deus, que através do exemplo do Theo, o Senhor alargue agora na vida de todos os que estão aqui, Senhor, as dores, as saudades, as doenças que chegaram, as perseguições na vida de muitos aqui, Senhor, as lágrimas de muitos. Senhor, nós pedimos e clamamos, na sua infinita misericórdia, derrama o teu poderoso Espírito nesta hora. Eu ergo as minhas mãos diante do poder do trono do Senhor Santo dos Santos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e proclamo a restauração do Espírito Santo na minha casa, na minha vida, na minha história. Ó Maria, concebida sem o pecado original, intercede, ó Rainha do céu e da terra, também pela minha casa, também pelo meu sangue. Vem, Espírito Santo. Eu levanto as minhas mãos e a minha voz e proclamo: só tu és o Senhor Jesus. Não há outro Deus. Vem, Espírito Santo, desça sobre nós, desça sobre esta casa da família do Theo. Ó Maria concebida sem o pecado, passe à frente, ó Maria, sobre a casa desta família, os responsáveis pelo Theo. Eu creio, Senhor, espero em ti. Só tu tens palavras de vida eterna. Onde iríamos nós, Senhor? Ora la barreira na lara nada nada na.
Senhor, que seja quebrada agora toda obra, tudo aquilo que é obra do desespero, caia. Caia agora pelo poder do teu sangue, Jesus. Toda obra, toda muralha do medo, caia por terra todo medo nesta casa, todo medo que se levantou na história desta família, todo descontrole psíquico e emocional, caia por terra agora, diante do Espírito do meu Senhor. Jesus, 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 reina, Senhor. Vá onde nós não podemos ir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida agora. Realiza, Senhor, o teu querer. Vai lá. Levanta os braços. Vamos cantar, vamos cantar. O teu nome. Vai lá, quem souber canta. Invocamos o quê? Vai lá. O teu poder. Invocamos, Senhor Jesus. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Vai. No meio De nós. Vai. O teu nome. Invoca, Jesus, o teu poder agora. Na vida desse homem que caiu na frente da igreja, da família dele, nós invocamos a tua presença, ó Deus, na vida do Theo. Realiza, Senhor, vai, 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 manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua força. manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, nesse lugar, o que? o teu grande amor. Eu creio, Que tudo pode mudar. Levanta teu braço, manifesta, Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode mudar. põe a mão no teu coração, por intercessão de todos os santos e santas do Senhor, e da Virgem Rainha, Mãe de Deus. Senhor, manifestai o teu querer, com prodígios, milagres, sinais, sobre esta igreja, ainda a caminho. Entra, Senhor, agora na história da nossa casa, da nossa família, eliminando, Senhor, toda a obra do terror, da morte, tudo aquilo, Senhor, que veio incendiar através do medo, da tristeza, da dúvida, Senhor Deus. Eu imponho as minhas mãos sacerdotais, como teu ministro sagrado, por intercessão de tantos santos e santas da igreja. Manifestai, Senhor, o teu querer agora, na vida de todas essas famílias, que agora celebram juntamente o nosso caminhar rumo ao céu, aceitando as tribulações, alvejando no teu sangue, Jesus, aceitando tudo o que nos acontece diante do teu poder. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, por intercessão de todos os santos e santas da igreja,
Onde tem Maria à frente agora, manifestai, Senhor, agora o teu poder. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te visita agora, moça. Você que está fluindo por um caminho de depressão, porque o seu matrimônio chegou ao fim. E visita também agora uma mulher que você noivou por muitos anos. E você transformou esse noivado em ódio, porque foi desmanchado. Você já estava com seu vestido comprado. Esse ódio que você carrega dentro do peito agora, o Senhor está convertendo em amor, moça. O Senhor está te libertando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus. Convido você agora a pegar o folhetinho, número 12. E nós vamos agora fechar